o que eu falei agora há pouco, um autoconhecimento, a gente entrar para dentro da gente mesmo e se conhecer. E a reconciliação com as partes ocultas de si mesmo, ou seja, a gente se reconciliar com esse lado sombra, com esse lado pecado, como o Paulo chama, que é um lado que a gente ainda vive e vai viver durante algum tempo. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. E do ponto de vista prático, então, aspecto teológico, psicológico e prático. É real esse conflito que a gente vive na autotransformação. Mas qual é o caminho para que ele realmente se concretize? Humildade, vinculação com o divino e perseverança. A perseverança é uma das forças da alma que a gente muitas vezes deixa de lado e se acomoda, ou não se acomoda, mas se enfraquece no sentido de querer superar determinada situação. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que aliás eu recomendo quem lê esse livro leia. Numa primeira leitura pode ser um pouco, mas leia a segunda, leia a terceira, eu já vou ler pela terceira vez. Esse livro traz para a gente um sentido de vida extraordinário. Eu sou suspeito a falar que eu sou fã dele. Mas esse livro traz, o nome já diz, o problema do ser, do destino e da dor. Como nós devemos, ou enfoca, na verdade, como nós devemos encarar as adversidades que a gente enfrenta na vida terrena. Qual é o nosso destino? É a perfeição. E qual é o nosso problema? É se conscientizar desta perfeição, desse nosso destino. Mas voltando, Leon Denis, no capítulo 24, que se titula Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter, ele diz o seguinte: se os meus atos são bons, minhas atitudes são boas, mas os meus pensamentos são ruins, tenho uma falsa impressão do bem, uma falsa aparência do bem. Por exemplo, hoje é dia 21 de maio, hoje, né? Não é 23, 21. Não, porque senão eu perdi a palestra do dia 21. Né? Então, dia 21 de maio, o Mário tem que fazer palestra no plano maior. Aí pergunto, Mário, você vai fazer a palestra no plano maior dia 21 de maio? Claro que vou. Minha atitude, joia. Porque se eu não for, o professor Cláudio me puxa a orelha. Pensamento ruim. Falsa aparência do bem. Entenderam? Então, nós temos que vigiar o pensamento. Por isso que esse capítulo chama-se a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. O nosso pensamento diz quem nós somos. O nosso pensamento dirige as nossas atitudes. Então, se eu tiver um pensamento bom, as minhas atitudes serão boas e não terei uma falsa aparência também. Tá bom? Jesus já dizia, né? Fazei ao próximo aquilo que querias que vos fizesse. Então, não basta se a gente não fazer o mal, a gente tem que praticar e fazer o bem. Como eu disse, os nossos atos dizem de nós, diz quem somos. E a transformação interna, ela transforma os nossos atos, ela transforma o nosso externo. E a autotransformação, ou popularmente conhecida como reforma íntima, né, que a gente tanto fala, ela é um processo, e ela não é um processo difícil. Do que constitui a reforma íntima? Não é apagar o passado. É você cobrir o seu lado sombra e deixar aparecer o seu lado luz. Jesus já disse, brilhai a vossa luz. Ele não disse, criai a vossa luz. Ele disse, brilhai a vossa luz. Portanto, nós somos luzes. Então, a autotransformação ela tem que fazer parte de um processo onde tudo aquilo que do passado nos perturba tem que ficar no passado, para que a gente possa, daqui para frente, realmente fazer brilhar a nossa luz. Manuel Torres de Chico dizia, né, eu não posso ir lá atrás e apagar o que eu fiz, mas eu posso começar agora e fazer um fim diferente, um fim mais bacana. Né? Bem, a partir da luz do Evangelho, do ensinamento de Jesus e da sua aplicação, a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel. A gente consegue ver que aquele lado sombra nosso, ele tem conserto, ele tem ajuste, e ele pode ser modificado.
Então, nesse processo de autotransformação, como Paulo, entendo eu, na sua mostragem de experiência através da carta aos Romanos, ele quis mostrar o seguinte, que esse processo de autotransformação, ele não acontece num salto. Como eu disse, é um processo. Então, ele vai de uma forma contínua, paulatina e contínua. Né? Então, é como ele, já no final da sua passagem aqui pela Terra, dizia, combati o bom combate. Ou seja, eu consegui superar dentro de mim aquele lado sombra que me prejudicava. E dizia ainda, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, quando Paulo fala a respeito do conflito, ele diz o seguinte, ele quer mostrar duas situações que ele vivia e que todos nós, na verdade, vivemos. Por isso que eu disse no início, tudo que Paulo traz é um ensinamento profundo e é um ensinamento atual. Quais são esses dois lados? O lado de querer seguir o Cristo, de obedecer às leis de Deus, e o outro lado, sombra dos equívocos que a gente ainda comete. E a gente vai continuar cometendo. Então, quando a gente começa a fazer esse processo de autotransformação, o conflito que nos abate, ele é um conflito que pode se transformar num campo de batalha. E por que isso? Porque na medida que a gente desenvolve a nossa consciência, e na medida que a gente adquire maior conhecimento, especialmente da doutrina do Cristo, nós vamos perceber que os testemunhos aumentam, que as dificuldades, entre aspas, elas se aparecem com mais frequência, ou com maior frequência. E isso é absolutamente natural. É absolutamente normal. Por quê? Porque até quando a gente não tinha a devida consciência dessa autotransformação, ou seja, dessa necessidade de nós evoluirmos, a gente é indiferente às situações. A partir do momento que a gente desenvolve essa consciência, a gente então passa a não aceitar determinadas situações. E isso é que às vezes traz um conflito para dentro da gente. Então a gente pensa, pô, o mundo está pior, está tudo errado. É que antes a gente não via isso. Hoje, além de estar mais às claras, a gente já não aceita mais. A gente realmente quer um mundo melhor, a gente realmente quer uma terra regenerada, um planeta regenerado. Então é isso que traz também o conflito para a gente. Bem, acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Esse é o versículo das reflexões de Emmanuel que nós vamos acompanhar daqui a pouquinho. E ele diz aqui, Paulo, que acho então esta lei em mim. O que significa isso? Como eu disse, a transformação em som, de sombra em luz, ela não se dá num estalo de dedo, ela não se dá num salto. Então, existe uma lei que determina, e essa lei está em mim, que determina essa transformação. Qual é a lei? A lei da vontade, a lei da perseverança, a lei da repetição, que vai nos fazer transformar os nossos hábitos em hábitos melhores. E, evidentemente, que a velocidade com que se alcança essa transformação é individual, depende de cada um de nós. Mas não podemos esquecer que é um processo. Por isso que eu disse que esse conflito que pode existir dentro da gente, a não aceitação de algumas coisas, por exemplo, ele é um processo. E vai trazer alguns conflitos, mas de forma natural. Nós não podemos encarar isso como um castigo, por exemplo, mas sim como uma condição natural do ser espiritual que somos. Tá bom? Então vamos... Eu trouxe aqui no celular, então não preciso pegar aqui. Ali eu tenho feito todo o rascunho que eu não falar. Mas vamos lá. A mensagem diz o seguinte: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas.
A maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. Bom, nesses 3 parágrafos, Emmanuel usa o termo os discípulos sinceros do Evangelho. Quem são esses discípulos sinceros? São aqueles que se esforçam no aprendizado do Evangelho de Cristo. E como ele disse aqui, quase sempre são defrontados por enormes dificuldades. Ou seja, na medida em que a gente vai se aprimorando no entendimento do Evangelho de Jesus, e a gente busca a prática efetiva disso, a gente começa a ter, como eu falei, testemunhos maiores. E aí, o que acontece? A gente tem a impressão de que tudo que a gente fez está se perdendo. E é aí que a gente tem que ser perseverante. É aí que a gente tem que ter aquela vigilância que Jesus nos ensina, vigiar e orar, para que a gente possa não perder tudo aquilo que foi alcançado até aquele momento, até aquele instante. O desejo de seguir a Jesus, ele obedece à nossa vontade, à nossa perseverança neste objetivo. Quantas vezes, como ele fala aqui, a maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. Quantas vezes a gente se pega fazendo algo que a gente jurou que nunca mais faria, e fez de novo, e vai continuar fazendo. Então não juremos. Vamos nos vigiar para que a gente não cometa o mesmo erro novamente. Por quê? Uma vez que a gente já tem essa consciência desperta, a gente, quando faz algo errado, a gente já fala, putz, eu prometi que eu não ia mais fazer isso. E aí a gente se envergonha, e aí a gente sente até dor na alma por ter feito isso. Então, Emmanuel chama a gente, Emmanuel é muito objetivo, ele vem com aquela agulhazinha dele, com tudo para valer a gente. Ele continua dizendo o seguinte: alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos, e geralmente procuram um inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Quando eu li isso aqui, eu lembrei da passagem de Paulo na estrada de Damasco, perseguindo Ananias, enfim. E de repente, o Cristo aparece para ele, em forma de luz, aparece para ele e o cega. E Paulo não questiona: por que você está fazendo isso? Não. Ele simplesmente cai do joelho e pergunta: quem és tu? Jesus diz: por que me persegues? E ele também não disse por que perseguia os cristãos. Ele simplesmente disse: o que queres que eu faça? Então, quando eu li isso aqui, eu vi assim: alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. Paulo ali, ele sequer pensou em espírito maléfico, ele simplesmente caiu em si, despertou a consciência. Por isso que eu entendo que nas cartas de Paulo, ele traz informações fundamentais para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia aquilo que efetivamente a gente deve praticar. Eu me lembro de um dirigente de uma casa onde eu frequentei durante muito tempo no interior. Ele dizia o seguinte: mesmo que você não leia a Bíblia, o Novo Testamento, mas leia as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo trazem ensinamentos. Então, Emmanuel continua dizendo o seguinte, e essa aqui é aquela chamada: enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo ele desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Aqui está o chamado, irmão. Enquanto nós nos mantemos indiferentes às situações, nós temos a falsa sensação de tranquilidade. Porque a gente não está dando importância nenhuma. A partir do momento que a gente desperta a consciência, as situações começam a ter importância para a gente. E aí, esse conflito interno, como eu já disse, pode se transformar em um campo de batalha dentro da gente. Mas a gente não pode esmorecer. A vontade e a perseverança são forças íntimas da alma que nos impulsionam para degraus mais elevados. E Emmanuel termina dizendo o seguinte:
Contra a aspiração bruxuleante é oscilante, do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem e preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Contra a luz do bem que ainda oscila, como ele fala, bruxuleante, que ainda bruxuleia em nós, oscila em nós, existem momentos em que a gente como que andasse para trás, porque a sombra acaba tomando conta. Mas Manuel diz o seguinte: é indispensável grande serenidade e resistência. Nós temos que nos manter serenos, resistentes e vigilantes, para que essas sombras, mesmo que a gente já tenha conhecimento do bem, mas que ele supere essas sombras. E nós temos a claridade, como Manuel chama, o Senhor concede a claridade dele. Quem é o Senhor? Cristo. Nos concede a claridade que é o Evangelho dele, para que a gente possa superar todos os equívocos de ontem, que a gente possa vislumbrar lá na frente a luz que é a nossa que brilha, de forma indelével, de forma eterna. Bom, eu não sei se eu consegui conflitar a cabeça de vocês ou consegui esclarecer o que Manuel diz a respeito do conflito. Mas é um fato. O conflito, ele existe e vai continuar existindo dentro de nós. Mas isso não é um ponto negativo. Isso é um ponto positivíssimo. Por quê? Porque nós estamos despertando. Porque nós estamos conseguindo sair da indiferença e entender, sair da falsa tranquilidade, como diz Manuel, e irmos para a verdadeira tranquilidade, que é a nossa paz interior. E para terminar, eu peguei um textozinho bacana que diz o seguinte: conflito na própria natureza. Dentro de cada um há uma tensão profunda, uma luta interminável entre o que sou e o que deveria ser. Essa batalha interior não é sinal de fracasso, é sinal de humanidade, de honestidade sobre a condição do meu ser, pois é no fogo do conflito que o coração é refinado e a alma moldada na busca pelo que é mais elevado. Que Jesus nos abençoe. Muita luz, muita paz a todos. Obrigado. Cadeira. Voltei. Vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho, porque o outro não quis fazer. 30 anos de centro, ele não quer fazer. Já deu para aprender, não deu, gente? De ouvir a gente fazer toda semana. Mas, enfim, vamos fazer as nossas vibrações com muito amor, muito carinho, para que a gente doe aquilo que de melhor temos para doar e que o plano espiritual possa aproveitar toda essa nossa energia, boa vontade, amor, carinho, vibrando inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, paz para o nosso planeta. Que as preces em todos os cantos desse planeta ajudem a firmar a paz entre Israel e palestinos, entre Ucrânia e Rússia e entre outros países que estão vivendo em guerras e lutas. Vivemos também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam, através do diálogo, através da paz, trazer o progresso para o nosso Brasil, através da educação, através da saúde, através da alimentação para o povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, o Mestre Jesus, que a tua luz ali esteja presente. Que possam
as correntes médicas estar nesses hospitais, curando, ajudando, se não for possível a cura, que sejam aliviadas as dores e os sofrimentos desses irmãos que ali estão. Vibremos por todos os detentos, que esses irmãos possam se arrepender dos seus atos praticados, possam pedir perdão a Jesus, ao plano espiritual, por todos os atos e atitudes erradas que cometeram. E assim iniciar ainda nesta encarnação o seu refazimento, o seu restauro para servir no mundo espiritual. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas e vale dos suicidas. Mestre Jesus, que cada um desses irmãos possam se arrepender também dos seus males praticados, possam pedir perdão também ao plano espiritual pelos seus males praticados, e que possam então ser resgatados pelas equipes de socorro de Mestre Jesus. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Todos esses irmãos possam ter a figura do Mestre Jesus como o seu guia, como o seu norte, para que possam sair dos seus vícios e reiniciar as suas vidas ainda nesta jornada. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos. Mestre Jesus, vamos vibrar pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Que também o seu Evangelho, Mestre Jesus, possa ser o guia desses irmãos. Vibremos também pela paz entre todas as religiões. Vibremos também por todos os lares em desarmonia, Mestre Jesus. Vibremos por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos. E vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Que os nossos guias espirituais, os nossos mentores espirituais, possam levar até eles o nosso sincero arrependimento pelos males que praticamos. E também possam levar o nosso pedido de perdão por tudo aquilo que fizemos de errado. Perdão sincero, perdão honesto, que chegue até eles. Vibremos pelos nossos parentes, amigos e irmãos. Mestre Jesus, que todos esses nossos companheiros de jornada possam receber o alívio de suas vidas, o alívio do seu sofrimento, quer seja ele físico, quer seja espiritual. E Mestre Jesus, vamos vibrar por todos os irmãos cujos nomes se encontram no chat da nossa live de hoje. Cada um desses irmãos receba as bênçãos de Jesus, o amor, a harmonia, a tranquilidade, assim como todos aqueles que assistem conosco esta live através do Facebook. Vibremos também pelos nossos lares. Que a todos, Branca Mestre Jesus, invada cada um dos cômodos do nosso lar, fazendo a limpeza e a esterilização, retirando miasmas, fluidos deletérios. Se houver irmãozinhos ali com o espírito de trazer a discórdia, que possam ser esclarecidos, encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. Vibremos agora, Mestre Jesus, por nós mesmos. Que a todos branca envolva-nos da cabeça aos pés, trazendo-nos paz, equilíbrio e proteção. Para que somente as energias positivas, equilibrantes, penetrem o nosso espírito, perispírito e corpo físico. Que possamos, Mestre Jesus, ter a força baseada na tua fé e o amor em nossos corações cada vez maior para todos aqueles que convivem conosco. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aproveitando esses momentos, nós vamos agradecer a Jesus e a todas as correntes do plano maior da espiritualidade que estão aqui conosco, que trabalham conosco, nos dão a sustentação do trabalho
de cura desta noite. Que possamos, Mestre Jesus, receber aquilo que viemos buscar, em forma de paz, de equilíbrio, de harmonia. Que possamos a cada dia mais ampliarmos a nossa reforma íntima e estarmos prontos para seguir na direção da tua seara bendita de amor. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos aos nossos recadinhos rapidinho, começando pelas cestas básicas, pedindo a vocês que possam nos ajudar com itens da cesta básica, alimentos não perecíveis, que está ali no quadro branco, cada um deles. Aqueles que puderem nos trazer, a gente agradece demais. Podem deixar com o Luiz no bazar, que ele vai montar as cestas básicas já no começo da semana que vem, porque no dia 31, dia do tratamento de cura, as cestas básicas serão distribuídas. Aqueles que não puderem trazer a alimentação e que quiserem fazer o Pix, tem o número da chave do Pix ali também no quadro branco. Vocês também podem fazer o Pix para nos ajudar. Tá bom? O bazar que nós temos no fundo da casa é o bazar que ajuda a gente a manter a casa. Quando vocês saem da sala de cromoterapia, nós temos um bazar que o Luiz fica lá ordenando. E o que vocês comprarem ali podem ter certeza que reverterá para as nossas cestas básicas e manutenção da nossa casa. Nós temos na casa o curso básico e curso de orientação e educação mediúnica. O curso básico às terças-feiras é feito online. Aqueles que quiserem participar serão sempre bem-vindos. Podem dar o nome para a Margarida, o número do celular, será repassado ao professor Carlos, que os chamará para que vocês possam participar e integrar no curso. O curso é feito pelo Google Meeting, de forma que todos podem participar, todos podem se ver e todos podem conversar simultaneamente para que possam aproveitar melhor questões de aula, né? O curso de orientação e educação mediúnica tem como critério básico que tenham feito o curso básico, para que possam fazer orientação e educação mediúnica, para a gente não pôr o cavalo na frente das carroças, né? Então, vamos colocar em ordem, fazer o curso básico, curso de orientação e educação mediúnica. Se alguém veio de outro centro que já tem o curso básico, pode trazer o certificado ou uma carta dizendo que fez o curso básico e pode então entrar diretamente no curso de orientação e educação mediúnica, também nas terças-feiras, né? A partir das 20 horas. Entrevista de orientação com o Claudio Mir na quinta-feira, a partir das 19 horas. Quem quiser fazer uma orientação, uma conversa, é só fazer o agendamento com a Margarida, ela repassa ao Claudio Mir. Vocês podem vir amanhã para fazer a entrevista. Para o tratamento de cura, que é no dia 31 deste mês, é obrigatório passar na entrevista de orientação, passar nessa entrevista de triagem. Claudio Mir vai analisar e vai indicar o melhor tratamento para vocês, se for o caso, ou tratamento de cura, que é uma cromoterapia do mesmo jeito que a gente faz aqui hoje, só que é uma cromoterapia com 20 médiuns na sala e um paciente por vez entrando e recebendo o tratamento adequado. Nós temos no andar de cima uma biblioteca com 1000 títulos, vocês podem subir, pegar um livro, ler, devolver, trazer, trocar, ler quantos livros quiserem. A gente sempre lê, e alguns trazem, alguns não. Então, quem quiser trazer sua garrafinha de água para entrar na sala de cromoterapia e ter a sua água fluidificada, é só trazer a garrafinha. Quem esqueceu ou quem quiser comprar, o Luiz tem no bazar a garrafinha para vender para vocês. Nós temos a live hoje, que é feito simultaneamente, o trabalho presencial e a live, no Facebook Domingo Espírita Plano Maior, e também no domingo, a partir das 20 horas, nós temos as lives de domingo, para que a gente possa, então, quem quiser acompanhar, fazer o Evangelho junto conosco, né? Eu tenho um canal no YouTube, Clóvis Badaró, quem quiser acompanhar todas as lives dos Evangelhos de quarta e domingo estão gravados lá, assim como os cursos, as aulas
do curso de orientação e educação mediúnica. Então, quem quiser dar uma olhadinha, vai lá dar uma olhadinha e se intera de como é o curso, como são as nossas lives passadas, com assuntos extremamente interessantes, tá bom? Obrigado a vocês, uma ótima semana, boa cromoterapia e até a semana que vem, se Deus quiser.